Olá, você, aluna. Seja bem-vindo a mais uma aula, bem-vinda a mais uma aula. Vamos dar sequência na matéria Meio Ambiente no tema Biocombustíveis. Foi aqui que eu parei na última aula. Estamos nessa sequência de aulas aí. Então, bora lá. Bora verificar o que o Detran pode cobrar na sua prova desse tema Biocombustíveis e na sequência do conteúdo. Vamos lá, então? Então, pessoal, biocombustíveis são alternativas de combustível menos poluentes. Tipo de combustível menos poluente, de fonte renovável, que tem gerado grande interesse de pesquisas aprofundadas em diversos países. Então, ou seja, biocombustível, alternativa menos poluente. Tá bom? Beleza. O álcool. Estamos falando do álcool. E na característica do álcool, se eu te perguntar, como que você aprendeu? O que você sabe? Como que é produzido o álcool? Professor, a própria imagem lateral aí mostra cana-de-açúcar. Pela cana, produz-se o álcool. E aí, é só? Esse aqui é o detalhe. No Brasil, pode ser obtido através de... O álcool pode ser obtido através de cana-de-açúcar, mandioca, batata doce, beterraba, eucalipto e milho. Pessoal do céu, sério mesmo que é isso tudo aí? Sim. Eu confesso para vocês que até estudar esse tema, eu só sabia da cana-de-açúcar. Então, aprendi mais uma coisa na minha vida, igual vocês estão aprendendo agora. Sim, mandioca, batata doce, beterraba, eucalipto e milho também são produtos, fontes de produção do álcool. O álcool automotivo é adicionado à gasolina, contribuindo para a diminuição da poluição do ar. Deixo como dica para vocês. Deixa eu escrever aqui, que essa dica é uma dica boa. Semente de girassol. Deixa eu escrever embaixo mesmo. Semente de girassol semente de girassol não é fonte. E o Detran coloca em prova. Semente de girassol não é fonte. Não é fonte da produção de álcool. Tá bom? Então toma cuidado com isso. Printem esta tela. Não é fonte. Beleza, povo? Então, toma cuidado com isso. Eu tô te dando a exceção que costuma vir em prova. Eu tô adiantando a sua vida. Tá bom? Ponto. Vinhaça. Durante a produção do álcool, é gerado a vinhaça ou vinhoto, que é altamente tóxico. E atualmente é reciclado para obtenção de adubo e outros produtos. Isso aqui não costuma vir em prova. Saber é bom que vai que, né? Mas costuma não. Poluição do ar. A imagem não é muito bonita não, né? A imagem que nós estamos vendo não é muito bonita. Então vamos lá. Os gases ou poeiras emitidos com a queima do carvão, combustível ou gás natural pelos automóveis e indústrias são jogados na atmosfera e alteram a sua composição química, causando danos ao meio ambiente e a todos que nele vivem. Quais são os principais gases poluentes emitidos por automóveis e indústrias? Dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, aldeídos, clorofluorcarbono, material particulado. Professor, desses aí, tem algum ou alguns
que o Detran mais cobra em prova, que cai muito em prova, pode confiar. Material particulado, aldeído, monóxido de carbono. Os mais cobrados, não unicamente, mais. Tá bom? Nós vamos falar de todos aqui para vocês compreenderem cada um. Beleza? Dióxido de enxofre. No que tange dióxido de enxofre, é o principal componente da chuva ácida e pode provocar problemas respiratórios. Hidrocarbonetos, em grande concentração, pode causar desde irritação nos olhos e do nariz até edema pulmonar. Pensa. Voltando no dióxido de enxofre, deixa uma dica. O dióxido e o óxido, dióxido e óxido, memoriza dióxido e óxido. Eles entram em contato com o oxigênio e o vapor d'água. Nesse contato, se transforma em chuva ácida. O que o Detran costuma cobrar? Como é formada a chuva ácida? Aí, na sua formação, é pelo contato do dióxido e do óxido, junto com oxigênio e vapor d'água. Oxigênio e vapor d'água é tranquilo para memorizar. Lembra, dióxido e óxido. Vai facilitar a sua vida. Tá bom? Hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio. Eles compõem a chuva ácida em forma de ácido nítrico e provocam irritação da pele, do nariz e do aparelho respiratório. Lembre-se, o dióxido e o óxido formam a chuva ácida. Tá bom? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Extremamente perigoso para a nossa vida. Por quê, professor? Repara. Gás incolor, sem cheiro ou gosto. Pergunto para vocês, ó, a minha pergunta agora para vocês. Se o troço não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, como que você percebe essa praga? Não percebe. Esse é o problema. Esse é o BO. Vou citar 3 casos. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. Para vocês confirmarem, fazerem pesquisas. Vocês ouviram falar dos 4 jovens que vieram a morrer dentro de uma BMW lá em Santa Catarina? Alguns de vocês ouviram falar, outros não. Pode pesquisar. 4 jovens morrem em uma BMW em Santa Catarina. E por que eu cito esse exemplo? Professor, a BMW saiu com defeito de fábrica? Não. Nenhum carro sai com esse defeito. Lá no cano de descarga, sistema de escapamento, tem a tecnologia que vai prevenir, evitar, anular as consequências para as pessoas. Porém, fizeram alterações nesse carro, nessa BMW, para deixá-la mais esportiva. Essas alterações deu muito ruim. Esse foi só um caso, tem outros. Fizeram alteração e nessa alteração vazou monóxido de carbono pelo ar-condicionado do veículo. E eles estavam em um local literalmente dormindo, descansando, que eles estavam viajando com o ar-condicionado ligado. Eles foram dormir com o ar-condicionado ligado e não acordaram mais. 4 jovens. E nenhum percebeu. Incolor, sem cheiro ou gosto. Incolor, sem cheiro ou gosto. Entenderam a seriedade? Outros 2 casos. Um casal bilionário. Se você jogar na internet, você vai ver. Casal bilionário morre por monóxido de carbono. Eles estavam, não me recordo 100% ao certo, me parece que era São Paulo.
Eles estavam na mansão deles, num condomínio fechado, e o quarto deles ficava ao lado da sala de máquinas da casa. Vazou monóxido de carbono no quarto deles. Não acordaram. Um casal de namorados estava na cidade de Brumadinho. Isso foi em 2011, me parece. Estavam em uma pousada. E o aquecedor da banheira de hidromassagem e a lareira que havia no lugar liberaram monóxido de carbono. Lareira, professor? Sim, lareira. A queima de madeira. A Amazônia libera isso com força. Joga na internet. Monóxido de carbono pelas queimadas na Amazônia. Brasil tá lotado. Não só o Brasil, o mundo, né? Mas o Brasil, porque a Amazônia tá aqui. Então, o Brasil tá lotado de monóxido de carbono. Por que a gente não morre? Porque tá espalhado na atmosfera. Não tá num local fechado. Os 3 locais que eu citei aqui agora. Dentro de uma BMW, no quarto desse casal bilionário, e onde esse casal estava hospedado. Fechou a janela, passou mal, abre a janela. Literalmente. 3 casos de morte por monóxido de carbono. Sério demais. Bom? Aspirar o monóxido prejudica a oxigenação do sangue, provoca desconforto, náusea, dor de cabeça, tontura e pode alterar a função motor e causar problema cardiovascular. Entendeu, B.O.? Não dê mole com isso aqui. Beleza? Dióxido de carbono provoca o efeito estufa. Aldeído. Opa, marca isso aqui. Cai bastante em prova. Gás eliminado por veículos movidos a álcool. É isso que cai. Como é gerado o álcool? Por veículos movidos a álcool. É isso que vem em prova. Tá bom? Clorofluorcarbono. Em caso de vazamento, evapora e entra em contato com a camada de ozônio, causando sua destruição, porque provoca buracos na camada de ozônio. Clorofluorcarbono era usado em veículos antigos, até 2010. Vou escrever a data. Não precisa se estressar com a data. O Detran não costuma cobrar essa data, tá bom? Só para vocês entenderem. Até 2010, no ar-condicionado dos veículos. Tá bom? A partir de 2010, usa-se nos veículos o quê? Hidrofluorcarbono. Hidrofluorcarbono. Que não prejudica a camada de ozônio. Troca o cloro pelo hidro, troca o cloro pela água. Tá bom? Não prejudica a camada de ozônio. Material particulado. Conhecida como fumaça preta, é formada pela fuligem, que reúne diversas substâncias tóxicas, causadoras de doenças como alergia, asma, bronquite crônica. O material particulado é a fumaça preta liberada por veículos movidos a óleo diesel. Lembra que você já viu ônibus e caminhões andando nas vias, liberando aquele canudo de fumaça preta no cano de descarga? É isso. Memorizar material particulado é a fumaça preta fuligem. Memorize isso. É isso que costuma vir em prova. É isso que costuma vir em prova. Estou frisando para vocês. Ou você memoriza isso ou você vai errar a questão. Porque a questão não é fácil. Tá bom? Material particulado, fumaça preta, fuligem. Qual que é o pior tipo de combustível que se tem aí? Óleo diesel. Lembra da fumaça preta. Tá bom? Dióxido
de enxofre. Ó, vamos explicar a chuva ácida, que eu já falei antes, agora tá escrito para vocês. Que beleza. Chuva ácida. O dióxido, junto com óxido, liberados em grande quantidade pelos veículos, entram em contato com oxigênio e vapor d'água. Vou até marcar de verde isso aqui. É para chamar a sua atenção. Chamando a sua atenção. Faço isso para frisar para vocês. Faça a pergunta em sala de aula. Pessoal, oxigênio e vapor de água são prejudiciais à saúde? Todo mundo fala, não, professor. Estou fazendo meu café aqui, vai sair um vapor aqui na água. Não, não é prejudicial à saúde. Não é verdade? Não é mesmo. O oxigênio e vapor d'água não são prejudiciais. O problema é que o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio entram em contato com o oxigênio e vapor d'água e se transformam em ácido e ácido. Por isso a chuva ácida. Por isso a chuva ácida. Provocando corrosão em construções, metais, lataria de veículo, causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando o Detran cobra, normalmente ele vai vir em cima de corrosão em construções, metais, lataria de veículo. Danos à saúde humana, repara, aqui não está especificado não. Aqui está se falando de maneira geral. E ao meio ambiente, professor? Quando o Detran cobra a questão da chuva ácida no meio ambiente, normalmente o Detran cobra danos ao solo e subsolo. A nossa terra. Peraí, botou um S aqui. Subsolo. Beleza? Então, prepara o print para você poder printar, tirar uma foto da tela. Tá bom? Pausa o vídeo, tira o print para você poder estudar depois. Tá bom? Bora então? Efeito estufa. Já ouviu falar do efeito estufa? Desenhozinho bem didático para vocês. Vai facilitar a sua vida. No que tange o efeito estufa, pessoal, temos o Sol, que emite raios ultravioleta. Esses raios atingem a Terra. A atmosfera, e temos uma camada. Correto? Correto. O que é o efeito estufa? Como é gerado o efeito estufa? Olha esse parágrafo que está aqui. Ó. Efeito estufa é o quê? É a elevação da temperatura média da Terra. O efeito estufa é o calorão. Elevação da temperatura média da Terra. E como é produzido o efeito estufa? Opa! Pelo excesso de gás carbono. Então, o excesso de gás carbono produz o efeito estufa, que é a elevação da temperatura média da Terra. Prepara o print. Essa elevação acontece aonde? Cai em prova. Nas camadas inferiores. Camadas inferiores do planeta, da atmosfera. Camadas inferiores da atmosfera. Tá bom? Prepara o print, tire a sua foto. Isso cai em prova. Beleza? Se vier a sua prova, você vai se lembrar do que eu estou falando. Bom? E a camada do senhor ozônio? Será que a camada do senhor ozônio é importante? Será que o senhor ozônio é um camarada importante? Pessoal, se não fosse o senhor ozônio, nós estaríamos lascados, ferrados.
Mas não é pouco, não, é muito ferrados. O senhor ozônio é um brother muito, muito, muito importante. Muito importante. Costumo brincar que ele é um parceiraço. Parceiraço. A camada do senhor ozônio, vem cá, ó. Quem é o senhor ozônio? É uma espécie de capa composta por gás ozônio, sendo responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol que atingem a Terra. Opa! Então o senhor ozônio filtra os raios ultravioleta. Se não é ele, ia passar tudo direto. A gente já está mais ou menos enrolado. Essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida terrestre, pois caso ela não existisse, as plantas teriam sua capacidade de fotossíntese reduzida, e os casos de câncer de pele, catarata e alergia aumentariam, além de afetar o sistema imunológico. Professor Cristiano, esse que vos fala, é branquelo, sabe branquelo, leite azedo? Pois é. Pega sol, vira camarão. Normal, alguns de vocês também é assim. Eu tenho a pele oleosa, minha pele é oleosa. 5 minutos de sol forte, já era, eu já fico vermelho. Então eu tenho que me proteger demais. Vocês não me viram ainda de boné, mas eu não saio de casa sem boné. Já sou careca. Sem boné, desandou, meu irmão. Couro cabeludo vai pro espaço. Proteção. Pensa se não existisse a camada do senhor ozônio. Pois é. O senhor ozônio, o gás ozônio, é um parceiro para nossa vida. Tá bom? Beleza. Essa tela é o que vem em prova. Vocês entenderam o que é a camada de ozônio. Esta tela é o que vem em prova. A degradação da camada de ozônio é um dos grandes problemas da nossa atualidade. Esse fenômeno conhecido como buraco na camada de ozônio não acontece buraco. Não é gerado buraco, mas sim uma rarefação, que é ela ficar mais fina, permitindo que uma maior quantidade de raios ultravioleta atinja a Terra. Em resumo, o que é que costuma vir em prova? A degradação da camada de ozônio propicia o quê? A degradação da camada de ozônio propicia o quê? Permite que uma maior quantidade de raios ultravioleta atinja a Terra. É isso que vem em prova. Tá bom? É isso que vem em prova. A degradação da camada de ozônio permite que uma maior quantidade de raios ultravioleta atinja a Terra. Tá bom? Pegue essa dica. Printa a tela. Bom. Poluição sonora. Será que barulho incomoda? Será que barulho incomoda a gente? Professor, tem um povo vizinho meu aqui que escuta som alto pra caramba. Eu não vou citar aqui em aula tipos de música. Gosto é gosto. Mas se você escuta música muito alto, você vai atrapalhar o seu vizinho. Independentemente do tipo de música. As pessoas não têm o mesmo gosto. Então, se você escuta música muito alto, você vai incomodar o seu vizinho. Ponto. Posso fazer um pedido pessoal? Pessoal mesmo. Por favor, se você for para uma cachoeira, para uma praia, para uma montanha,
Não leva a sua caixa de som, não. É só um pedido. Encarecido. Quando nós vamos para uma cachoeira, para uma praia, para uma montanha, nós não estamos querendo som alto. Nós queremos, pelo contrário, é o som da natureza. Por favor. É literalmente só um pedido. Tá bom? Considere. Por favor. Poluição sonora. O que é a poluição sonora? Ocorre quando, além de intenso ruído, ele também é ininterrupto, com o qual o ouvido humano não se acostuma. Intensidade, ininterrupto. Ih, falhou até a palavra. Ininterruptibilidade, será que é isso mesmo? Ah, vai ininterrupto. Além de intensa, é ininterrupto. Vai, se você não tem certeza da palavra, você acha outra parecida. Vai, vamos ler que é melhor, né? Além de intensa, é ininterrupto, com o qual o ouvido humano não se acostuma. Pode-se dormir sob barulho intenso, mas o sono não será reparador das energias gastas, como é a conclusão da ciência médica. Professor, um ruído intenso, por exemplo, fogos de artifício. Exemplo. Agora, vocês já viram esses carros de som? Propaganda, tá aí. É muito alto. É intenso. Se for ininterrupto, já era. Vai te incomodar mesmo. Mas tem alguns tipos de ruídos ininterruptos, baixinhos, que incomodam pra caramba. Tem pessoas que não dormem com o tic-tac do relógio. Tem pessoas que não dormem com a goteira da pia da cozinha, goteira do chuveiro. Se você tem filtro de barro em casa e enchê-lo à noite, tem gente que não dorme com aquele pim, 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 pim. Só que eu costumo falar em aula que tem um tipo de ruído que ele costuma incomodar pra caramba. Só que, antes de incomodar, ele é muito desejado. Ele é muito aguardado. Muitas vezes, em muitos casos, ele foi planejado, programado, trabalhado, almejado. Algumas pessoas conseguem ele de maneira rápida, outras demoram. Aí é a realidade de cada um. Beleza, sem problema. Então as pessoas muitas vezes sonham com ele, trabalham com ele, planejam ele. E quando as pessoas conseguem conquistá-lo, elas ficam muito felizes. É uma satisfação muito grande. É uma felicidade muito grande. É um prazer muito grande. Mas como tudo com o tempo, é normal, gente. Tudo cansa. E nós temos que aguentar, tolerar, suportar. Normal, tranquilo. Seres humanos fazem isso. Beleza, professor? Mas você está falando de qual raio de barulho é esse, professor? Aquele barulho que faz assim, o din-tirinho, ininterrupto. Ô mãe! Mãe! Ô mãe! Ô mãe! Mamãe! Mãe! Ô pai! Aê! Ô mãe! Mãe! Que é que foi, menino? Tô com fome! Tô com fome! E quando chama o pai? Pai, 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 pai! Que é que foi, sou? Cadê minha mãe? Não é verdade, gente? Então, sim, pessoal. É prazeroso, mas cansa. Tá bom? Cansa. Beleza? Vamos lá. E qual que é o impacto dos ruídos, pessoal? Qual a consequência? Até 55 decibéis é o ruído máximo recomendado para o descanso. Para o professor Cristiano, não vem com 55 não, meu irmão. É zero. Vai para dormir? É zero. Você é doido. Para descansar é zero. Vem com barulho, não. De 60 a 80 pode sofrer consequências como estresse, agitação, insônia, mas não causa dano. Acima de 80, se for exposto por mais de 8 horas por dia, danos irreversíveis. Não é à toa que muitas empresas, indústrias têm protetor auricular. Você coloca no ouvido para abafar o som. E acima de 120,
turbina de avião, por exemplo, dano imediato e irreversível, não se tolerando qualquer tipo de exposição. Bom, volume e frequência de sons. Quando vem em prova, normalmente é aqui. Normalmente. É proibida a utilização em veículo de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas à circulação. Presta atenção. Você está com seu veículo aqui assim. Aí você está ouvindo música. Pois é. Qualquer música que você quiser. A pessoa que está andando por aqui consegue ouvir você ouvindo música dentro do seu carro? É infração. Professor, é proibido ter som automotivo no carro? Não, não é proibido. O que é proibido é você ouvir a ponto de dar para escutar do lado de fora. Eu estou transitando aqui, ó. Eu consigo ouvir o que você está ouvindo? É infração. Então o que eu estou ouvindo só eu posso ouvir. Exato. Se o agente de trânsito, agora eu vou colocar o bonezinho dele aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é o agente de trânsito. Se o agente de trânsito estiver passando por aqui e ouvir você ouvindo música e ele quiser te autuar, ele te autua. Infração. Beleza? É uma infração grave, com multa no valor de R$195, se der para ouvir do lado de fora o que você está ouvindo do lado de dentro. Professor, mas tem exceções? Tem. Tem exceções. Detran não costuma cobrar as exceções. Vou resumir para vocês de maneira bem simples as exceções. Carro de som. Pode lembrar do caminhão aí, ó. Faz propaganda. Tá bom? Esses caminhões que fazem propaganda são autorizados. Beleza? Itens obrigatórios do veículo, por exemplo, o motor. Tem veículo aí que o motor faz barulho pra caramba. Sirene. Sirene da ambulância. Com certeza pode. Então são exemplos de coisas que podem. Tá bom? Equipamentos em veículos para publicidade. Tá bom? Publicidade e propaganda. Agarrou a língua aqui. O próprio motor do veículo, sirene, equipamentos obrigatórios. E locais apropriados. É exceção. Locais apropriados. Pô, pensa numa pista de corrida. Sem problema. Local apropriado. Apropriado. Veículos específicos em locais apropriados. Então, professor, eu posso tacar som no meu carro, desde que eu escute em locais apropriados, é permitido. São as 3 exceções. Tá bom? Pessoal, poluição das vias e as poluições das vias, tema para a próxima aula. Tema para a próxima aula, onde eu vou destrinchar isso aqui com vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção. Tamo junto. Espero estar facilitando a sua vida. Valeu! Fui! Até daqui a pouco.